Oi, gente, tudo bem? Sou Adriana, aqui do CAP de São Carlos. Vamos entrando aí, então, como eu combinei com vocês, né? Essa live hoje às 8, todo dia às 8, nós estamos acertando aqui ainda. Cadê vocês? Vamos entrando, isso, tá? Acho que eu estou no Face certo. Do CAP, acho que sim, tava trocando Face aí. Vamos entrando, então vocês vão acompanhar a live de hoje. Eu sou a Adriana, aqui do CAP de São Carlos. Nós trabalhamos com a formação. Boa noite, Márcia. Boa noite, Dani. Nós trabalhamos com a formação, né, com um cursinho preparatório para concursos, né, para concursos em educação. Então, concursos do magistério, professor, diretor, coordenador e todas as áreas, né, todos os profissionais aí do magistério. E especificamente, né, nas segundas, às quartas e às sextas, nós vamos fazer a live específico para quem vai prestar o concurso de Sorocaba. A minha intenção com essas lives é passar todo o conteúdo, né, do edital de professor 1. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Marcela. Do edital de professor 1. Eu já mandei no grupo o edital esquematizado, em que ele se torna um estudo muito mais fácil, né? Quando você pega os autores, agrupa os autores por assunto, e aí você estuda por os autores, porque se você pensar numa prova de concurso, ela também é feita de acordo com os assuntos. Então, isso torna-se muito mais fácil. A VUNESP, que é a banca de Sorocaba, ela tem uma característica, né? A VUNESP adora contar uma historinha para então fazer a pergunta, né? E outra coisa que a VUNESP faz, ela junta autores na mesma pergunta. Então, se você está estudando por temas, né, fica mais fácil na hora de responder essa questão também, porque ela juntou vários autores e com isso você consegue responder a questão. Então, hoje nós vamos começar, hoje é o tema 1. Quem tá com o edital esquematizado de Sorocaba, nós vamos começar pelo tema 1, e nós vamos começar pela autora número 1 que eu coloquei lá, que é a Alarcão, Professores Reflexivos numa Escola Reflexiva, né? Esse texto aqui vem de encontro, vem, né, ao encontro do momento que nós estamos passando aí com essa pandemia, todos em casa, né, e utilizando das tecnologias, verificando as várias competências do professor e dos alunos, né? Então, quando eu coloquei aí a propaganda, eu disse: separa seu material, separa sua folha de sulfite, a sua caneta colorida, né? Porque nós vamos fazer mapa mental aqui. E eu fiz depois um simulado somente da Alarcão por meio do Google Docs, tá? Então, também utilizando o Google Docs aí, né, o Google Formulário, na verdade, o Google Formulário, eu fiz um simulado só da Alarcão, com perguntas de concurso, e a maioria delas é da VUNESP, tá bom? Porque vocês sabem que tem que estudar a banca também para essa questão do concurso. Então, estudando a banca. E a banca VUNESP é muito tranquila em relação a prova, né? Gostos de provas da VUNESP, porque a VUNESP, ela não enrola não, ela pergunta o que tem que perguntar, ela mede sim o conhecimento do candidato, tanto que no simulado, né, que a gente acabou fazendo também um para gestão, a gente percebe muitos autores juntos, né? Então isso também facilita na hora de responder. Então, se você vai prestar o concurso tanto de PEB 1 quanto de gestão, né, para os cargos da gestão, a Alarcão está lá no seu edital, e é isso que eu vou fazer hoje, tá? Então, hoje é a aula, depois ela não vai ficar disponível aqui no Face, ela vai ficar disponível lá no canal do CAP, tá bom? CAP é Aprendizagem Profissional. Então, pega seu papel aí, sua caneta colorida, que nós vamos começar, tá bom? Então, o livro, ele é dividido em 4 capítulos, tá bom? 4 capítulos. Primeiro capítulo, ela vai tratar sobre os alunos, ela faz uma introdução sobre os alunos, sobre os professores, né? Frente a essa sociedade da informação.
Então, se a gente for pensar na sociedade da informação, nós já estamos na sociedade da informação há muito tempo, tá? Então, ele é um livro de 2011, então nós estamos na sociedade da informação há muito tempo. Então, ela vai começar falando que a sociedade da informação exige competência de acesso, avaliação e gestão da informação oferecida. Quando ela vai colocar essa questão do acesso, né, da avaliação e gestão da informação oferecida, nós vamos pensar no quê? Se a gente está num mundo tão tecnológico, em que as informações chegam para a gente em tempo real, nós precisamos então ter uma competência. E qual é essa competência? A competência do discernimento, a competência de que hoje se fala muito das fake news. O que é fake news e o que é realidade? Porque como essa informação chega praticamente em tempo real pra gente, então é uma competência que todo ser humano precisa desenvolver. A competência de olhar, ver se aquilo é aquilo mesmo, né? Ver se aquela informação é verídica. E muitas vezes nós temos acompanhado também a questão de você repassar essa informação. Então, antes de repassar uma informação, verificar se isso é verídico ou não, para então você repassar a informação e tudo mais. Então, com a escola, né, com a comunidade, nessa essa questão da sociedade, ela sendo aberta, global, então ela exige a primeira competência de acesso, avaliação e gestão da informação recebida, tá? E oferecida. Bom, outro fator que ela coloca logo na introdução, qual que é? O fator da exclusão social ou a info-exclusão. Então, ela diz assim, né, que as competências devem ser adquiridas e desenvolvidas na escola. Só que existe essa questão de acesso a essa informação. Então, ela diz que tem que resolver esse problema da exclusão ou a info-exclusão das pessoas, tá? Depois desse problema resolvido da exclusão, ela disse então que deve organizar, né? Então tem que ter a capacidade de organizar e discernir sobre a informação, se ela é válida ou não, e também a competência para organizar o pensamento e a ação em função, recebida ou procurada para termos uma pessoa preparada para viver na sociedade de informação. Então, esse primeiro tópico aí da introdução tem 3 pontos que a gente precisa deixar claro. A sociedade da informação, ela está para todos, né? Por quê? Porque ela diz que quando você foi, a questão da exclusão já foi eliminada. E quando essa informação chega, você tem que verificar, discernir o que é correto ou não, o que é verídico ou não. Então, essa é a introdução. Então, o que você vai escrever aí no seu mapinha? Você vai colocar Alarcão. O meu vai ficar ao contrário, eu fiz de caneta colorida. Não sei se dá pra ver aí, ó. Alarcão, né? Alarcão, e já vai puxar uma seta em cima. Você vai escrever assim: a sociedade da informação exige competência de acesso, vírgula, avaliação e gestão da informação oferecida, tá? Então, essa é a primeira ideia da Alarcão. A sociedade da informação exige competência, acesso, avaliação e gestão da informação oferecida, ok? Vamos seguir? Então, vamos lá. Aí, a gente vai entrar, tá? Ainda no capítulo 1, nós vamos entrar num tópico que é a sociedade da informação que vivemos. E nessa questão da sociedade da informação que vivemos, ela vai colocar que a nossa vida é repleta, né? Inundada por torres de informação. E quantas mais agora, né? Boa noite. E quantas mais agora, né? Nesse tempo ainda de pandemia, quanta gente vive isso, não é verdade? Então, ela vai falar assim, ó, que como é servida de informações à sociedade, isso nos chega
Qual é a ideia? É uma ideia assim, ó, sinta-se quem precisar, né? Sirva-se do que precisar e quem quiser. Boa noite. Então, quem precisar daquela informação pode se servir, porque ela tá ali a todo momento, tá bom? Bom, nessa questão da informação estar ao tempo todo disponível para a gente, o que ela vai fazer? Ela vai trazer o Mohan, né? Ela vai analisar essa parte dessa informação disponível o tempo todo, trazendo o Mohan. O que ela vai falar do Mohan? O Mohan, ela vai falar daquele segundo conhecimento do Mohan, que é o conhecimento pertinente, tá? Então, ela vai falar assim, uma cabeça bem feita, que é um termo do Mohan, né? O Mohan tem o livro A Cabeça Bem Feita. Uma cabeça bem feita é capaz de transformar a informação em conhecimento pertinente. Então, uma cabeça bem feita, o que é uma cabeça bem feita? Uma cabeça bem feita é de um ser que pensa, que ele é crítico, que ele reflete, que ele não vai repassando tudo que ele recebe, né? A gente tá vivendo isso. Então, olhar as informações de todos os ângulos. Então, mais uma que você vai escrever aí no seu mapa, tá? O conhecimento, vai puxar uma seta aí, o conhecimento pertinente, tá? É a questão da organização, né? De transformar esse conhecimento no que realmente ele é necessário. O Mohan é um outro livro que está no concurso Sorocaba. Eu fiz algumas lives dele já e a gente vai voltar com ele também. A minha intenção, já falei lá no começo, a minha intenção é que vocês estudem para o concurso de Sorocaba. Já postamos uma apostila lá no grupo do WhatsApp. Tá boa, tá ótima aquela apostila. Vocês estudem aqui com as aulas, tá? Eu vou dar aula sim para o concurso de Sorocaba e vou dar aula de graça, tá? Então é aí. A única coisa que você precisa fazer é entrar na live às 8 horas da noite, segunda, quarta e sexta. E isso tudo disponível. Boa noite, Cris. Isso tudo disponível depois lá no canal do CAP. Para me ajudar, se inscreva no canal do CAP, CAP Aprendizagem Profissional no YouTube. Curte a gente lá e compartilha se você gostar da aula, tudo bem? Então, para quem tá chegando, eu já falei algumas coisas. A minha ideia é dar aula de graça sim. Me acompanha para você passar no concurso de Sorocaba, tá? E depois no final tem um simulado que eu fiz no Google Formulário para vocês. Também dá para mandar o link aí e vocês estudem, tudo bem? E pode me mandar perguntas, né? Tem meu telefone aí também, se quem quiser. Eu tô aqui para ajudar vocês, combinado? Vamos continuar então? Então nós já falamos da sociedade da informação e falamos do conhecimento pertinente, tá? Uma ideia lá do Mohan, uma ideia não, né? Um segundo saber do Mohan. E aí, ela vai... A condição necessária para o conhecimento não é suficiente, né? Então, esse conhecimento todo que tá aí disponível, você tem que trazer ele para o que realmente lhe interessa. E é isso que a escola faz, né? A escola, a partir do momento que o currículo tem vários e vários assuntos, ela traz aquilo que realmente interessa. Então, o conhecimento pertinente quer dizer o quê? A capacidade de pensar e sabedoria para decidir, tá? Então, puxa mais uma seta aí no seu mapa, escreve capacidade de pensar e sabedoria para decidir. A cabeça bem feita, o conhecimento pertinente é o olhar crítico de toda a informação possível, tá bom? Então vamos lá, vamos continuando. Bom, aí ela vai entrar numa parte do primeiro capítulo que ela vai falar assim: as novas competências exigidas pela sociedade da informação e da comunicação e do conhecimento e da aprendizagem. As novas competências. Quando ela fala essa palavra competência, ela também puxa um autor. E qual o autor? Ela puxa o Perrenu, né? O Perrenu das 10 competências para ensinar, lá de trás, né? Bem já antigo já pra gente, se a gente for pensar, quando ele escreveu, né? Então ela coloca o Perrenu. E o Perrenu vai definir competência como? Então eu quero que você puxe aí uma setinha, mais uma setinha no seu mapa.
A competência é a capacidade de utilizar os saberes para agir em situação, construindo-se assim como uma mais-valia relevante aos saberes. Ter competência é saber mobilizar os saberes. Traduzindo isso para ficar mais fácil. Competência, como diz, né, o nosso Zabala e o Arnaud, né, Arnal, sei lá como fala o nome dele lá, que é o das competências, também o Perrenu. Competência é o quê? Competência, ou a Terezinha Rios, competência é saber fazer bem o dever. Então, se você tem a competência para responder aquela situação, problema, logo aquele conhecimento é adquirido. Então, ó, a competência é a capacidade de utilizar saberes. Escreve isso aí no mapa. A competência é a capacidade de utilizar saberes. E aí, eu vou puxar com vocês a questão da base. Por que esse texto, quando você lê, você dá para fazer esse link com a base? Porque a base não tem as 10 competências necessárias para a educação básica? Não tem lá as 10 primeiras competências? A competência, né, número 5, que é lá das gerais, é saber procurar distinguir o que é relevante de irrelevante. Isso é a competência número 5, porque a base vai falar assim, ó, 5 vai falar sobre a cultura digital. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de forma crítica, significativa e ética. Então, nessa sociedade da informação, a competência, a 5 lá da base, ela fala compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de forma crítica, significativa e ética. Isso casa com a Lacan, porque a Lacan vai falar saber procurar o que distinguir do que é relevante e do que é irrelevante. Então, essa competência a gente tem que ensinar aos nossos alunos, né? Nós vamos criar situações, problemas, para que eles possam resolver e aí adquirir essa competência de criar, né? Compreender e utilizar as tecnologias de forma crítica, significativa e ética, né? Então, um exemplo para desenvolver essa competência seria analisar as fake news, né? Então, isso já ajudaria bastante aí nos alunos. E a Alarcón coloca isso pra gente num texto de 2011, né? Eu estava relendo e falei, meu Deus, como está atual, tá? Alguém me perguntou alguma coisa, queria um mapa pronto. Posso até depois fazer, o meu tá feio porque tá com a letra, tá minha letra, tá bom? Mas vai fazendo o seu aí junto, na aula a gente faz junto, quem faz o CAP presencial aqui, nós vamos montando os mapas junto, né? E ajuda muito, né? O pessoal fala que foi isso que deu um divisor de águas aí no nosso curso, tá? Então, vamos lá. Tudo bem das competências? Competências é saber fazer bem o dever, tá? Resolver aquela situação. Vamos lá. Bom, aí depois ela vai tratando ainda a questão, né, dessa competência para... continuando a ideia ainda da sociedade de informação e tudo mais, ela vai falar que é necessário a educação, né, que se crie condições nas escolas, nas comunidades, então que compense a falta de acessibilidade. E aí, essa questão de compensar essa falta de acessibilidade à informação, ela diz então que seria necessário a gente criar comunidades de aprendizagem. E essas comunidades de aprendizagem que você não deixa nenhum de fora, isso já traria então a questão da sociedade da informação. Poderia criar, por exemplo, reuniões em que os alunos, né, os pais e tudo mais, há várias ideias de comunidades de aprendizagem, que aquela escola é uma escola aprendente, aquela escola ensina e ajuda aquelas pessoas, tá? Então, isso também ela vai colocar a questão, né, que é um trabalho colaborativo, criando verdadeiras comunidades de aprendizagem. Puxa mais uma seta aí, escreve trabalho colaborativo, criando verdadeiras comunidades de aprendizagem. Seria uma forma de atingir a todos, tá? Bom, aí ela vai chamar agora no texto os alunos na sociedade da informação. Então, os alunos na sociedade da informação. Os alunos na sociedade da informação, logo ela já coloca aqui
O ser aluno é um ser aprendente ao longo da vida. A partir do momento que eu já li isso ao longo da vida, eu me lembrei de uma coisa, do que? Artigo 3º da LDB, inciso 13, né? Que ela coloca o que lá? Inciso 13, que a aprendizagem é ao longo da vida. Em 2018 foi incluído esse artigo na LDB. Então, ser aluno é ser aprendente ao longo da vida. Nós sempre somos alunos. Então, puxa mais uma seta lá, que agora nós vamos colocar, né? O aluno na sociedade ao longo da vida, né? A aprendizagem ao longo da vida. E quanto a gente tem aprendido, não nesses últimos tempos. Continuando, ela vai colocar a questão das pesquisas, né? A questão da pesquisação. E essa pesquisa-ação que ela vai colocar é a questão da intervenção didática curricular, que isso teve grandes resultados, né? Ela fez a pesquisa e isso tornou o aluno aprendente ativo, que é uma palavra, eu estava dando aula sábado, eu falei, é uma palavra que está na moda, o aluno protagonista, tá? O aprender a aprender, isso, o aluno se tornar sujeito de sua aprendizagem. A gente fala isso desde a escola nova, né? E agora o quanto a gente está vendo, então com essa sociedade da informação, o aluno se torna sujeito da sua aprendizagem. O aluno, ele é protagonista do conhecimento, tá? Então, isso é outra coisa que ela coloca também. E aí, nessa pesquisação, pesquisa-ação, escreve aí, pesquisa-ação. O que ela coloca, né? Então, tomada consciente do que sabiam e precisavam saber realizar a atividade. Então, quando você traz essa metodologia, que a pesquisação é uma metodologia, quando você traz essa metodologia da pesquisação para dentro da sala de aula, a primeira coisa, os alunos, eles sabem o que eles têm que fazer e o que eles precisam para realizar aquela atividade. O que você está propondo? Você está propondo uma situação, um problema para que ele resolva. E isso vai puxar o quê? Isso vai puxar as diversas competências que ele terá que desenvolver para resolver aquele problema. Na hora que você fala tomada de consciência do que sabiam ou precisam saber para realizar a atividade. Uma pesquisa pessoal, né, que é aprender a aprender. Um trabalho coletivo, né, a questão das comunidades de aprendizagem. Uma sistematização orientada, então depois de toda aquela pesquisa feita, todo aquele trabalho desenvolvido, vamos sistematizar esse conhecimento, o que realmente aprendemos nessa aula, né? Uma reflexão individual para mim. O quanto mudou o meu conhecimento? Eu sabia isso e eu evoluí para isso. O quanto mudou esse conhecimento? Aí entra a questão da aprendizagem significativa, tá? Se eu sabia X e amanhã eu sei X mais Y, então a aprendizagem se tornou significativa, tá? E apoio do professor e regulação da aprendizagem. Então, com isso, os alunos na sociedade da informação, né, eles, além de aprender ao longo da vida, eles precisam se tornar protagonistas desse conhecimento, tá? Então, é isso que ela vai colocar. Os alunos começam a definir os próprios objetivos e tentam alcançá-los, tornando-se sujeitos ativos. Então, puxa aí, alunos, né? Então, vou repetir. Começam a definir os próprios objetivos, tentam alcançá-los e tornam-se sujeitos ativos, tá? E capazes de questionar e disputar o conhecimento, que precisam resolver as dificuldades. Porque ao propor uma situação, um problema para que eles resolvam, vários conhecimentos, várias competências estão conjuntas ali, né? Então, estão todas ali. E isso a gente está vendo a todo momento, né? Na sala de aula. A todo momento nós estamos vendo os alunos junto com a gente trabalhando, tornando esse ensino ativo, tá? Então, a todo momento. Então, mais uma coisa, os alunos, para ficar mais fácil, os alunos são sujeitos que aprendem ao longo da vida, não são os alunos, né? Mas é que ela coloca os alunos. Os alunos são sujeitos que aprendem ao longo da vida e eles têm que ser ativos nessa aprendizagem, tá? Aqui, se eu fosse puxar, ia puxar construtivismo, ia puxar muita coisa, né? Então,
essa questão dessa visão desse aluno. Com isso, ele vai se tornando competente, tá? Outra questão que a gente pode colocar aqui, tá? Que eu escrevi aqui no meu mapa. Meu mapa é uma loucura. Outra questão que a gente pode colocar é a questão... Sempre eu li todo o texto e me veio a base na cabeça. Por conta das competências. A gente consegue puxar várias coisas, né? Em relação à base. Por quê? Porque se torna, né, o aluno ali, se você pegar as 10 competências, então você consegue que o aluno haja pessoal e coletivamente, né, que exercite a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos. Hoje eu assisti também super interessante, falando então que ensina essa empatia de que não é comigo, não é comigo, não, é problema nosso sim, né, precisamos ver como que a gente vai resolver esse negócio. Então, o autoconhecimento e o autocuidado, a argumentação. Então, tudo isso, a base lá, as 10 competências que eu tô lembrando, pegando junto com a Alarcão, tudo isso você consegue aplicar na sala de aula, né? Então, isso torna a aula, o conhecimento e tudo mais, muito mais efetivo, né? E com isso, você traz essa questão do aluno protagonista. Então, o aluno... Na sociedade da aprendizagem, ele é protagonista, ele é ativo, ele é sujeito da sua própria aprendizagem, tá? Bom, se ela tratou do aluno, agora ela vai falar do professor, tá? Então, como é esse professor na sociedade da informação? Porque o título é Professores Reflexivos em uma Escola Reflexiva. Então, se o aluno é ativo, protagonista, o professor não vai ser aquele da escola tradicional. Tira isso da cabeça, esquece, abandona, apaga. Aquele da escola tradicional, que ele detinha um poder, que ele detinha o saber, ele sabia, os alunos não, que ele mandava, que ele... esquece, apaga. O professor, né? O professor... Nessa escola reflexiva, nessa sociedade de informação, né, os professores, eles criam, eles estruturam, eles dinamizam situações de aprendizagem, estimulam a aprendizagem, a autoconfiança nas capacidades individuais de aprender. Então, o professor, né, ele é um sujeito criativo. Ele estimula, né, esse conhecimento e aprendizagens, a autoconfiança dos seus alunos e ele acredita na capacidade do aluno aprender. Quando ela diz isso, né, ele acredita na capacidade do aluno aprender, me vem quem na minha cabeça? Vem Vygotsky na minha cabeça. Porque o Vygotsky, ele vai falar que todos nós temos potencial para aprender. Então, lembra lá da zona de desenvolvimento proximal? Que tem o desenvolvimento potencial e o desenvolvimento real. Então, todos nós temos capacidade de aprender, né? Então, temos potencial para aprender. E esse professor, na sociedade da aprendizagem, ele é um sujeito criativo. Ele é um sujeito que vai criar, né? Ele vai desenvolver essas competências também, né? Porque para o professor ser criativo, ele precisa criativo, né? Precisa refletir sobre a prática, ele precisa ser alguém que está sempre estudando, né? A gente sabe disso. Então, o professor ele tem que ser crítico, ele não pode é crítico, eu falo crítico, né? Crítico, criativo, reflexivo, essas são as palavras-chave aí no livro da Alarcão e nesse professor, professores reflexivos, tá bom? Então, ele é crítico, ele é criativo, ele tem em mente, né, que é dotado de uma criatividade, que não é simples reprodutor de ideias prontas, né? Então, que ele é mediador, por isso que eu falei que eu lembrava Vygotsky, que ele é mediador, ele estimula o aluno para que ele seja crítico, pensante e autônomo. Então, esse professor reflexivo numa escola reflexiva, ele é
essa pessoa que tem essas competências desenvolvidas. A criatividade, a crítica, a reflexão, ele estimula o aluno a pensar, a ser desafiado, ele estimula o aluno a não receber tudo pronto, mas sim criar sobre aquilo, tá? Então anota aí. Eu fiz um mapa assim, aluno e depois eu coloquei professor, tá? E aí, para esse professor se tornar tudo isso que eu falei, né? Ele tem que ter então o quê? Uma formação para isso, tá? Então, uma formação de professores que permitam, então, que ele tenha esse pensamento reflexivo, tá? E aí a gente cai naquela tríade que eu sempre falo na aula, aquela tríade, parece que quem tá aqui assiste minhas aulas lá no CAP já faz tempo, eu até esqueço, ó. Então, eu falei que eu prometi hoje que eu ia fazer devagarzinho, ia falar e explicar, tá? Então, tem aquela tríade, ação, reflexão, ação. Então, esse professor da escola reflexiva, ele está a todo momento fazendo esse processo de ação, reflexão, ação, tá? E aí, constrói esse conhecimento da prática pedagógica, né? E com isso ele faz esse diálogo. Então, o professor, ele está sempre dialogando. Isso é uma outra palavra-chave da questão da reflexão, né? Dialógico. Ele está sempre dialogando com a sua prática pedagógica, os seus conhecimentos. Por quê? Porque os conhecimentos do professor, eles são de várias dimensões. O professor, ele tem um conhecimento técnico, que é aquele do qual ele vai ensinar o conteúdo, né? Então, ele tem esse conhecimento. Outro conhecimento que o professor tem também é o profissional. Nós estamos ali, nós recebemos um salário, nós somos contratados para aquela função de professor. Então, esse é um conhecimento profissional. E também nós temos o conhecimento pedagógico, né? Então, a gente pega o conhecimento profissional, o conhecimento científico, e nós temos o conhecimento pedagógico. Isso a todo momento está na nossa prática pedagógica. Uma coisa, então, por exemplo, seria eu vir aqui ler o livro da Alarcão. Olha, eu vou ler o livro da Alarcão aqui para vocês, só isso, né? Isso seria um conhecimento técnico. Eu tô pegando todas as ideias que estão lá no livro, né? Trazendo para vocês de uma forma para vocês entenderem melhor a Alarcão e a hora de fazer o simulado consegue responder. Por quê? Porque eu trouxe o conhecimento pedagógico, eu dou exemplos da prática, eu junto com a lei, eu falo de outro autor. Então, isso vai fazendo com que esse conhecimento específico desse livro te ajuda, né? Esse conhecimento ajuda você a entender melhor as ideias da Alarcão, tá bom? Então, vamos colocar aí. Então, a questão das competências do professor, a questão do professor reflexivo, ação, reflexão, ação. Aí nós vamos colocar os conhecimentos profissional, científico e pedagógico, tá? E aí, ela vai colocando ainda, tá? A questão do professor. Peraí, tá? Então, os professores na sociedade de informação, isso. Ela coloca assim, os professores são estruturadores e animadores da aprendizagem. Eu achei muito engraçado falar que os professores são animadores, mas quem dá o fio condutor para a aula é o professor. Se ele já chega desanimado para dar aula, nem queira que os alunos prestem atenção em você, porque não vai prestar, né? Porque eu costumava falar, qualquer Google sabe mais que a gente, né? Eu costumava falar isso na escola. Qualquer Google sabe mais que a gente. O que o Google não faz? O Google não faz a mediação. O Google não faz a intervenção desse conhecimento que tá lá. O Google não traz essa questão de você refletir sobre o que você tá lendo, a questão da sua interpretação, da sua compreensão. Então, o Google não faz isso. Isso quem faz é o professor, né? Então, eu gostei dessa frase e também falei essa questão, né? Então, o desafio do professor é ajudar os alunos, futuros cidadãos, né? A capacidade de trabalho autônomo e colaborativo, mas também o espírito crítico. Isso aqui você lembra a base total, né? Competência 7, 8, 9, 10, a questão do espírito crítico, a questão da empatia. Então, essa é a função do professor, né? Os professores reflexivos nessa sociedade da informação. Bom,
Aí ela vai finalizando essa parte do professor e ela vai tratar a questão da capacidade, vai falar que o professor tem a capacidade de ouvir o outro, mas também de ouvir o si próprio, de autocriticar. Então, isso também é importante colocar nessas competências todas que o professor precisa ter na sociedade da informação, e isso só se faz com formação de professores, tá? Então, o livro pega muito nessa parte também, a questão da formação de professores. Então, para se tornar professores reflexivos, é necessário também que se forme professores reflexivos. E com isso, a prática, né? Os saberes da prática é muito interessante, né? Essa questão do conhecimento do professor da prática e ele conseguir pensar, conseguir refletir sobre o que deu certo, sobre o que não deu, sobre o que poderia ter melhorado, sobre como é os alunos, então o que poderia ser feito. Então esse é o professor reflexivo, que ela coloca lá no título. A gente não pode perder o título, hein? Professores reflexivos em uma escola reflexiva. Bom, se a gente está falando tudo isso do professor, né? Falei a questão da dimensão, que ele constrói conhecimentos a partir da sua prática, que como você tem que formar esses professores numa escola reflexiva. Então, essa questão do diálogo, né? Então, o diálogo consigo próprio, o diálogo com os outros, o diálogo com a situação própria, tá? E aí ela vai colocando algumas... é a abordagem da pesquisação, da metodologia da pesquisação, mas que você consegue chegar à reflexão dessa prática, né? Então, uma das abordagens da pesquisação é a análise de casos, né? Os casos são expressões do pensamento sobre uma situação correta. Análise de situação de caso, estudo de caso, tá? Isso exige a reflexão do professor. Se você presta uma prova de concurso que está escrito questões dissertativas, normalmente a prova é estudo de caso, então você tem que refletir sobre aquele caso ali à luz da teoria. Então isso é uma metodologia da pesquisação, né? O estudo de caso. Quando você faz isso na sala de aula, você pode pensar pela sua aula, pelo que os alunos estão produzindo ali. Então escrever, relatar mesmo e pensar sobre a luz da teoria, né? Essa que é a reflexão. Narrativas, né? Então narrativas dos professores. Então, falar, contar como foi, situações boas de aprendizagem, então dá essa abertura. Portfólios, que é a construção, né, pessoal do seu autor, seleciona seus trabalhos, organiza, explica. Então, essa questão dos portfólios também para o professor seria o portfólio. Eu penso naquele lindo caderno, né, que a gente tem, que eu tinha, que era... o caderno lá o meu diário de bordo, né, que tinha as atividades e depois eu sempre escrevia, e ele serviu de reflexão depois para a dissertação no mestrado. As perguntas pedagógicas, né, então, de desenvolvimento profissional, as perspectivas, as manifestações do espírito crítico dos professores, né, e a necessidade dos professores na sua reflexão atenderem degraus que vão levando à sabedoria. A informação são, sem dúvida, muito importante, mas só o conhecimento que resulta da sua compreensão e interpretação permitiria uma visão de sabedoria necessária à mudança da qualidade do ensino. Isso é um tapa na nossa cara, por quê? Porque ela vai falar assim, que só essa reflexão constante sobre a prática realmente mudaria alguma coisa na atividade do ensino. E isso, para quem lê Paulo Freire, né, que Paulo Freire fala sobre a reflexão na ação, né? A gente tem que pensar nessa questão dessa criticidade, né? De como você pensa essa educação, como você faz essa educação. Isso tá na tua mão, professor, de mudar, tá? Então, os professores reflexivos, né? Ação, reflexão, ação, a questão da criatividade, a questão de todas as palavras que eu já falei. A questão da criatividade, da dinamizar a aula, estimular as aprendizagens, né? Então, tudo isso a gente junta também com a formação. E para a formação é importantíssimo, então, a gente pensar nessa escola reflexiva, que aí ela vai chegando no final do livro, que ela vai falar da escola reflexiva. Então, como se dá a escola reflexiva, né? Então,
essa escola na sociedade da informação é uma escola que ela é autogerida, ela não é comandada, ela é autogerida, porque se todos vão participar dessa reflexão sobre a escola, então ela é autogerida. Saber para onde ir, avalia-se permanentemente a sua caminhada. É uma comunidade de aprendizagem, um local onde se produz conhecimento sobre educação. Então, essa escola, para ela ser uma escola reflexiva, ela também então precisa ser autogerida, tá? E aí, se é um autogerida, no capítulo 4, ela vai trazer então a gestão dessa escola reflexiva. Então, você que vai prestar o concurso de gestão lá em Sorocaba, anota aí essa parte aí, que essa parte é específico da gestão, tá? Então, ó, a autora faz uma reflexão sobre como ela era como professora, né? E aí as suas alegrias, as frustrações, a gente tá sempre contando. Eu, quando eu dou aula lá no carro presencial, ou mesmo agora online, eu sempre conto os causos da sala de aula e trago sempre a reflexão da prática na teoria lá e, né, e tudo mais. Então, vamos lá. Então, como seria a gestão dessa escola, né? Então, o líder, né, o gestor dessa escola ou a equipe gestora como um todo, ela tem que ser capaz de liderar e mobilizar as pessoas. A liderança, eu tava lendo Cortella, né? A liderança, ela faz o quê? Ela faz com que as pessoas queiram fazer também. O chefe não, o chefe ele manda, né? Ele manda fazer. A liderança não, a liderança faz com que todos também queiram fazer. Então, essa questão, ser capaz de liderar e mobilizar as pessoas. Então, isso é uma gestão para uma escola reflexiva. Saber agir em situações, né? Então, esse aqui vai casar muito, que não tá no concurso de professor, mas tá no concurso de gestor, que é o Cortella, qual é sua obra, né? Essa parte vai casar muito com o Cortella, porque saber agir em situações, Cortella diz que é aquele que toma atitude, né? Estar na gestão é você estar tomando atitude o tempo todo, tomando decisões o tempo todo. As decisões são individuais, o Cortella fala, mas ela implica num coletivo todo. Então aqui casa muito essa questão, né? Saber agir em situações é uma das características da gestão, né? Nortear-se pelo projeto da escola. A escola tem um projeto político-pedagógico. Então, a gestão da escola reflexiva, porque o PPP, aí ele vai casar com quem? Que ele vai casar com a Veiga, né? Que fala sobre o projeto político-pedagógico. Ele é construído cotidianamente, né? Junto, está ali sempre junto. Então, com todos os autores ali, com a comunidade escolar. Então, ele tem que estar, o gestor tem que se nortear pelo projeto político-pedagógico, tá? Assegurar uma atuação sistêmica. Se você for pensar, o ensino ele é intencional e sistemático, né? Então, essa atuação de todos os grupos, estar em todos os lugares, pensar em tudo enquanto gestor, tá? Assegurar a participação democrática, isso a gente nem precisa falar. Assegurar a participação democrática, primeira coisa, gestão democrática na forma da lei. A gestão democrática é lei no ensino público, né? Então, assegurar a participação democrática. Então, a participação democrática dos colegiados, a PM, conselho de escola, o grêmio, então são os colegiados que tem na escola que efetivam a gestão democrática. Pensar e escutar antes de agir. Cortella também fala essa questão, né? É a escuta ativa. Então, escutar a todos, verificar todas as possibilidades e então agir, porque a decisão é individual, mas ela vai tomar todo um coletivo. Saber avaliar e deixar avaliar-se. Esse aqui, saber avaliar e deixar-se avaliar, essa faz parte da gestão democrática. No livro lá do Libânio, né, Educação Escolar, ou mesmo esse que está no concurso Gestão da Escola, ele vai colocar que isso é um dos pressupostos da gestão democrática. Saber avaliar e deixar avaliar, né? Então, isso é... E aqui, a Alarcón coloca como uma das formas de gerar uma escola reflexiva. Ser consequente, ou seja, ser, né, correto e tudo mais. Ser capaz de ultrapassar dicotomias paralisantes.
Dicotomia são duas coisas, então ser capaz de ultrapassar isso, verificar o algo a mais, isso faz com que você reflita também. Decidir, eu acho que é a palavra, não ficar em cima do muro, né? E acreditar que todos e a própria escola se encontram num processo de desenvolvimento e aprendizagem, né? Então, essa última parte, que é a questão da escola, né, da gestão da escola reflexiva, é o que faz com que a gente pense nessa escola como uma escola que também os professores, tanto os alunos, formam uma grande comunidade de aprendizagem, né? Então, esse livro, Professores Reflexivos em uma Escola Reflexiva, a autora ela vai colocar tanto a questão dessa sociedade da informação, como está e tudo mais, que são informações, né, que chegam a todo momento. Ela também vai colocar, então, a questão de discernir toda essa informação que a gente tem, o que presta e o que não presta, né? Desse conhecimento pertinente, então aproveitar toda essa informação e realmente, né, fazer igual o Mohan fala, a questão do conhecimento pertinente. Por quê? Porque os problemas são múltiplos, por isso que ele fala do conhecimento pertinente, os problemas são múltiplos, e aí, então, o aluno, o professor tem que resolver aquela situação, problema, e isso depende de vários conhecimentos juntos, por isso do conhecimento pertinente, tá? A questão da competência, então, quando você ensina para as competências, você está ensinando em forma de situações, problemas, para que o aluno possa resolver aqueles problemas, tá? Se eu for só escutar a aula, é meio loucura mesmo, mas depois eu vou deixar lá, você volta, depois você vai voltando lá no CAP, lá olha, eu tô louca. No YouTube vai estar lá e vocês conseguem voltar, tá? Então, essa questão do conhecimento pertinente e as competências. As competências, eu acho que o Tardif tá no de gestão, se eu não me engano, né? O Tardif fala também sobre os saberes dos professores e ela também coloca. Então, essa questão de ter a competência para resolver aquela situação, tá? Então, e isso, as competências, a gente puxa a base, tá? As 10 competências lá gerais para educação básica. Então, nessa sociedade da informação que a gente vive, as 10 competências estão lá. Então, essa é a primeira parte da sociedade da informação. Outra, então ela vai falar depois só do aluno. Então, como esse aluno é na sociedade da informação? Ele é um ser que aprende ao longo da vida. Se ele é um ser que aprende ao longo da vida, logo ele é protagonista do seu conhecimento. Ele é um sujeito ativo no seu conhecimento, tá? Bom, e aí ela vai tratar dos professores. Os professores, então, precisam ter as competências da criatividade, né? De criar estruturas para dinamizar essas aulas, de estimular a aprendizagem, de ser mediador, tá? Então, de ter confiança nas capacidades individuais do... Minha filha tá me ligando, por isso que eu tô caindo. Ter potencial, que o aluno tem potencial para aprender, tá? Então, é isso, acreditar também. E aí, essa escola... né, chegou na escola, né, como que é essa escola reflexiva, é aquela escola que é autogerida, aquela escola em que é uma grande comunidade de aprendizagem, em que tantos os professores, os alunos, os gestores, os funcionários, todos eles participam desse processo. Se você for pegar o pressuposto de comunidade de aprendizagem, é todos juntos, tá? E aí ela vai trazer no finalzinho lá do livro a questão só da gestão dessa escola reflexiva. E se você está estudando para o concurso de gestor de Sorocaba, você tá vendo que as coisas, elas casam. Eu chamo que casa aqui, tá? Então, você vê que as coisas casam, né? Os autores, eles casam um com o outro. E aí, a gente consegue, então, fazer esse paralelo aí entre eles, juntar essas ideias deles para ficar mais fácil no concurso, tá? Então, é isso que eu queria passar para vocês. A aula vai estar disponível lá no YouTube, né? CAP Aprendizagem Profissional. Vou subir ela lá daqui a pouquinho. A aula vai ficar disponível lá. Vem comigo.
Quarta-feira nós vamos colocar o próximo autor, que com certeza é Marta Coll Oliveira, o Vygotsky, que é meu amado, quem sabe, quem me conhece lá do CAP sabe que eu amo o Vygotsky, né? E aí eu vou ficar 1 hora falando de Vygotsky, mas é muito bom, tá? Então, a minha ideia é essa, eu sou a Adriana aqui do CAP de São Carlos, e eu tô fazendo essas lives aí pra vocês que estão estudando pro concurso de Sorocaba. Acompanha comigo que eu vou passar o edital inteirinho de pedagógico e legislação, todo ele de graça aqui, às segundas, às quartas e às sextas, tá bom? A próxima aula é Vygotsky, Marta Coll Oliveira, tá bom? A próxima aula é quarta-feira, às 8, das 8 às 9h15, mais ou menos, eu não sei nem que horas são, das 8 às 9h15, mais ou menos, tento passar em 1 hora, e eu vou deixar aí pra vocês lado no formulário aí para vocês responderem sobre Alarcão e depois eu faço o gabarito, tá bom? Então, quem gostou, curte aí, compartilha com seus amigos. Não vai dar para compartilhar a live que eu não vou deixar ela, vou só baixar ela e colocar ela lá, mas compartilha lá no YouTube, tá bom? Então, se inscreva no nosso canal, quem ainda não se inscreveu, e compartilha a nossa aula lá do YouTube, tá bom? Beijo!